Oi, meu nome é Margarete. Eu tenho 65 anos e por muito tempo guardei minha história dentro de mim, como um segredo muito pesado. Mas hoje decidi abrir meu coração e compartilhar com vocês. A história que eu vou contar não é fácil, mas talvez seja a mais importante da minha vida. É sobre o tempo em que, quando tinha apenas 11 anos, algo aconteceu comigo que mudou para sempre a forma como eu via o mundo. Algo que eu nunca imaginei que pudesse acontecer a uma criança que só queria ser feliz. Eu sei que essas palavras podem soar duras, mas é por isso que estou aqui. Para falar sobre o que vivi e sobre como eu consegui, aos poucos, entender o meu próprio valor. Sei que muitos de vocês podem ter passado por algo parecido, e talvez, só talvez, minha história possa te ajudar a entender o que você sente. Agora, me diga uma coisa. De onde você está assistindo minha história? Eu adoro saber até onde as palavras podem chegar, e saber que minha história pode tocar pessoas ao redor do mundo me dá uma sensação de que, talvez, o que eu vivi não tenha sido em vão. Eu nasci em uma cidadezinha no interior de Goiás, um lugar tão pequeno que você provavelmente nunca ouviu falar. Chama-se Pereiras de Goiás, mas na minha época ninguém mais parecia saber onde ficava. Era uma cidade simples, cercada por fazendas e mato, e a vida ali era calma, mas dura. Nossa casa era modesta, mas eu nunca soube disso até mais tarde. Eu só via o carinho com que minha mãe e meu pai cuidavam de tudo. Era uma casa de madeira, com um telhado de zinco que rangia de tanto calor. A varanda da frente era bem ampla, e sempre tinha uma cadeira de balanço onde minha mãe sentava para fazer crochê, enquanto eu brincava no quintal com as outras meninas da rua. A cozinha ficava no fundo da casa. Uma casa grande, mas simples, com piso de terra socada. Não era que nem hoje que há esses pisos bonitos. E o cheiro de café fresquinho o dia inteiro. No inverno, o fogão a lenha estava sempre aceso e minha mãe passava horas ali preparando as refeições. Eu adorava a sopa de feijão dela, com um sabor tão especial que até hoje, quando fecho os olhos, posso sentir o cheiro. Meu pai era agricultor. Trabalhava na lavoura desde o amanhecer até o cair da noite, cuidando da terra, plantando milho e feijão, e criando alguns animais. Ele sempre dizia que o trabalho duro era a base da vida. E minha mãe? Ela era dona de casa. Mas mais que isso, era o coração da nossa família. Ela trabalhava na lavoura também. Mas o que mais a definia era a sua fé. Meus pais eram muito fiéis a Deus. Não importava o quão difícil a vida fosse, sempre tinha uma palavra de fé e esperança na nossa casa. Toda semana, sem falta, íamos à igreja. Para eles, a igreja não era apenas um lugar, era um pilar. Deus estava em cada canto da nossa vida, desde as tarefas mais simples até os momentos de oração que faziam antes de dormir. Eu cresci acreditando que, se você fosse bom, trabalhasse duro e tivesse fé, tudo na vida daria certo. E foi nessa fé que eu fui criada. Mas, como eu disse antes, a vida tem uma maneira de mudar as nossas crenças. E aos 11 anos, eu aprendi que até os lugares mais sagrados podem esconder sombras. Minha mãe sempre dizia que a igreja era o lugar mais importante do mundo. E ela me levava toda semana, sem falta, para a igreja evangélica que ficava no centro da nossa cidade. Eu era só uma menina, mas para mim, aquele lugar tinha algo de mágico. A igreja não era grande, nem luxuosa, mas para mim, naquele tempo, ela parecia um verdadeiro palácio. Eu sentia como se estivesse na presença de Deus toda vez que cruzava a porta. O templo era simples, de paredes de tijolos à vista, e o teto de madeira que rangia quando o vento passava. O chão era de cimento, nada de luxo, mas havia uma luz que entrava pelas janelas de vidro colorido que deixava tudo com um brilho especial. Não era uma igreja rica, com grandes colunas de mármore ou tapetes caros. Mas dentro daquela simplicidade, eu sentia algo que me aquecia por dentro. Algo que me dava paz e segurança. Eu gostava de ver as pessoas ali. Todos pareciam felizes, e eu sentia uma alegria diferente no ar. As vozes se uniam no louvor, e as melodias, mesmo que simples, faziam meu coração bater mais forte.
As mulheres, com seus vestidos floridos e sorrisos largos, e os homens, com suas mãos levantadas em adoração, tudo ali me fazia sentir que, apesar de toda a dificuldade da vida, havia algo maior que nos guiava. Era como se, naquele lugar, as coisas do mundo ficassem pequenas e a presença de Deus fosse tão real que eu podia tocá-la. Eu gostava tanto de ir à igreja, principalmente porque minha mãe me levava com tanto carinho. Às vezes, depois do culto, ela me dava um abraço forte e eu sentia que tudo ficaria bem. Ela sempre dizia: "Aqui, filha, você sente o abraço de Deus." E era verdade. Quando eu estava ali, parecia que nada mais importava. O mundo lá fora podia ser complicado, mas dentro da igreja eu sentia que estava em um lugar onde tudo era possível, onde Deus cuidava de nós. Foi durante um desses cultos que minha mãe fez amizade com o pastor Antônio. Ele era um homem alto, com um semblante sério, mas sempre que sorria, parecia iluminar a igreja. Ele tinha uma maneira muito especial de falar, e minha mãe, com sua fé inabalável, logo o admirou muito. Conversavam sempre após os cultos, compartilhando palavras sobre Deus, sobre a vida. Minha mãe sentia uma confiança imensa nele, algo que ela nunca hesitou em demonstrar. Um dia, após o culto, minha mãe me chamou e disse: "Filha, o pastor Antônio quer te conhecer." Ele sorriu gentilmente e me cumprimentou. O pastor Antônio, com sua maneira acolhedora, sugeriu à minha mãe: "Por que não manda Margarete para os ensaios na terça-feira? Estamos formando um grupo de cantigos para a reunião da igreja, e ela tem uma voz que pode abençoar a todos." Minha mãe olhou para mim com um sorriso e disse: "Se é o que o senhor recomenda, então, claro, vou deixar." E foi assim que, com o consentimento da minha mãe, eu comecei a ir até a igreja nas terças-feiras. Era um dia de semana, e eu adorava quando o sol se punha mais tarde. A igreja ficava ainda mais tranquila, e a reunião de ensaio era cheia de energia. O pastor Antônio estava sempre lá, guiando o ensaio, me ajudando a acertar as notas e fazendo com que eu me sentisse importante, parte de algo maior. Eu não sabia ainda, mas aqueles momentos seriam um dos poucos em que eu sentiria que pertencia verdadeiramente a algo. Com apenas 11 anos, eu acreditava em cada palavra que o pastor Antônio dizia. Para mim, ele era quase um anjo, enviado diretamente do céu para nos guiar. Sua presença era forte, mas ao mesmo tempo, ele tinha uma bondade que irradiava de dentro dele. Quando ele falava sobre Deus, sobre a vida, parecia que tudo o que ele dizia era a mais pura verdade. Eu não questionava, simplesmente acreditava. No final de cada culto, ele ficava na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, apertando as mãos, sorrindo para todos e sempre com palavras de carinho. "Que a paz de Deus esteja com você", ele dizia, e as pessoas sorriam de volta com os olhos brilhando. Minha mãe sempre dizia que ele era um exemplo de vida, alguém em quem se podia confiar e seguir. E eu, como toda criança, olhava para ele com uma admiração tão grande, acreditando que ele realmente era tudo o que minha mãe dizia. Para mim, ele era o modelo de virtude, um homem de Deus. Minha vida era assim, simples e cheia de fé. Durante o dia, eu ia para a escola, estudava com minhas amigas e depois corria para brincar na praça, soltando risadas e correndo sem parar. Eu me sentia feliz, com a liberdade de ser criança, vivendo o presente sem imaginar que o futuro poderia ser diferente. E à noite era o culto. A igreja era o meu refúgio, o lugar onde eu me sentia protegida, onde tudo fazia sentido. Eu estava completamente envolvida nesse mundo de fé e alegria. O pastor Antônio me tratava com carinho e respeito, sempre me incentivando nos ensaios de canto, e eu não podia deixar de me sentir grata por cada momento ali. Minha mãe me dizia que Deus me tinha reservado um caminho abençoado, e eu acreditava nisso com todo o meu coração. Nos dias de semana, quando eu ia para os ensaios dos cantigos, o pastor Antônio começou a me olhar de uma maneira diferente. No início, ele só me elogiava pela minha voz, dizendo que eu estava ficando cada vez melhor. Mas com o tempo,
Os elogios foram ficando mais pessoais. Ele começava a dizer que eu estava crescendo rápido, que logo, logo, eu ia começar a querer namorar, e que os meninos iriam se interessar por mim. Eu não sabia o que pensar daquilo, mas, em algum lugar dentro de mim, aquelas palavras começaram a me incomodar. Eu dava um sorriso sem graça, meio disfarçado, sem saber muito bem como reagir. Não era exatamente o tipo de conversa que eu esperava ouvir de um homem de Deus. Naquela época, eu não entendia muito bem, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não estava certo. Depois de um tempo, o pastor Antônio começou a me chamar para a sala privada da igreja, onde as outras meninas não estavam. Ele dizia que queria me dar conselhos, que eu estava ficando uma jovem mulher, e que eu precisava aprender coisas que só ele, como pastor, poderia me ensinar. Eu me sentia desconfortável, mas não sabia como dizer não. Eu confiava nele, como alguém que me guiava espiritualmente, e a voz da minha mãe ainda estava na minha cabeça, dizendo que ele era um exemplo a ser seguido. Mas a cada vez que ele me chamava, algo dentro de mim ficava mais apertado, mais inseguro. Na sala privada, ele falava mais de mim, mais de como eu estava crescendo e como talvez eu não fosse mais uma menina. Às vezes, ele se aproximava um pouco demais, e eu não sabia onde colocar minhas mãos, nem como sair de ali sem parecer ingrata. Eu apenas ficava quieta, tentando disfarçar o desconforto, fingindo que nada estava acontecendo, mas lá no fundo eu sentia que algo não estava certo. Eu só não sabia como lidar com isso, e achava que, de alguma forma, isso era parte do caminho que eu tinha que seguir. Com o tempo, aquilo foi ficando cada vez mais sério. O pastor Antônio começava a me chamar para a sala privada com mais frequência, e sempre sozinha. A princípio, eu tentava me convencer de que era só um conselho, uma orientação para o meu crescimento, mas as coisas começaram a mudar. Os toques dele se tornaram mais constantes, e as conversas, que antes pareciam inofensivas, agora me faziam sentir um peso enorme no peito. Eu não sabia como lidar com isso, e muito menos como explicar. Ele sempre dizia que se eu contasse para alguém o que estava acontecendo, seria um pecado grave diante de Deus, e que eu jamais deveria falar sobre aquilo porque ninguém entenderia e eu iria prejudicar minha relação com ele. Ele me dizia que isso era entre nós dois, que só eu e ele poderíamos entender o que estava acontecendo. E naquele momento eu acreditava, sem saber como reagir, sem coragem para falar nada. Eu comecei a me sentir suja, como se algo dentro de mim estivesse quebrado. Aqueles toques, aquelas palavras, não faziam mais sentido para mim. Eu me sentia perdida, sozinha e ao mesmo tempo com medo. Eu tinha tanto medo de que alguém descobrisse, mas ao mesmo tempo não sabia como escapar daquele ciclo. Comecei a ter desgosto de ir aos cultos, aquele lugar que antes era o meu refúgio, que me fazia sentir segura. Agora, a cada vez que entrava na igreja, sentia um peso nas costas, como se estivesse carregando uma mentira que me fazia sufocar. Não queria mais cantar, não queria mais ficar perto dele, mas não sabia como parar. O mais difícil de tudo era que minha mãe nunca percebeu nada. Ela nunca viu que eu estava diferente. Ela continuava acreditando que eu estava lá para aprender mais sobre Deus, como sempre. Ela não via o quanto eu estava me afastando daquilo tudo. Eu comecei a me esconder, a evitar olhar nos olhos dela, porque eu sabia que não poderia contar. Ela, com sua fé inabalável, não tinha ideia de que a minha vida estava se tornando um pesadelo que eu não podia compartilhar com ninguém. Eu não aguentei mais aquele peso dentro de mim. O sufoco, a angústia, o medo, tudo estava me consumindo. Eu sabia que algo estava errado, que aquilo não era normal e que eu precisava contar a alguém, mas eu temia a reação de todos. Por mais que eu quisesse contar a alguém, minha mente me dizia que ninguém acreditaria em mim, ou que, pior, me culpassem por algo que eu não entendia bem. Foi então que, um dia, eu resolvi falar para minha mãe. O coração batendo forte no peito, a voz trêmula, eu finalmente disse: "Mãe, o pastor Antônio está falando coisas comigo que não são certas. Ele me chama para a sala
e eu não me sinto bem com isso. Eu olhei para ela, esperando que ela me abraçasse, que ela me entendesse, mas o que aconteceu foi o oposto. Ela olhou para mim, os olhos confusos, e depois disse, como se fosse algo simples: "Isso é coisa da sua cabeça, Margarete. O pastor é um homem de Deus. Ele nunca faria algo assim. Você está inventando essas histórias para não ir mais aos cultos. É só isso. Você quer fugir da igreja e está usando isso como desculpa." Eu fiquei paralisada. Não conseguia entender o que ela estava dizendo. Eu esperava um abraço, um gesto de compreensão, mas em vez disso, senti uma dor imensa. Eu sabia que aquilo era real, mas minha mãe não acreditava em mim. Ela estava tão envolvida com a fé dela, com a confiança no pastor, que não conseguiu ver o que estava acontecendo bem na frente dos olhos dela. Ela continuava a acreditar que eu estava apenas tentando evitar os cultos. Eu não sabia o que fazer, nem como fazer ela entender. Eu sentia como se estivesse sozinha no mundo, com algo tão terrível dentro de mim, mas ninguém ao meu redor acreditando em minha dor. A partir daquele momento, a igreja deixou de ser um lugar de segurança para mim. Eu comecei a evitar cada vez mais. Não era mais um espaço onde eu sentia a presença de Deus, mas um lugar onde eu me sentia ainda mais perdida e sem rumo. Eu me sentia cada vez mais isolada, mas o peso dentro de mim era tão grande que eu sabia que precisava falar com alguém. Mesmo que minha mãe não tivesse acreditado, eu ainda tinha a esperança de que alguma amiga minha entenderia. Então, um dia, eu decidi falar com Alice. Ela era minha amiga de infância, sempre brincávamos juntas na praça antes de os cultos começarem. Alice tinha uma doçura, uma tranquilidade que me fazia sentir que, ao menos com ela, eu poderia ser honesta. Naquele dia, antes do ensaio, quando estávamos indo para o canto onde ficávamos, eu finalmente resolvi contar o que estava acontecendo. "Alice, eu preciso te contar uma coisa. O pastor Antônio, ele está fazendo coisas com a gente. Coisas que não são certas. Eu não sei mais o que fazer. Ele me chama para a sala e..." Eu parei de falar, porque as palavras pareciam difíceis demais para sair da minha boca. Mas quando olhei para ela, Alice não parecia surpresa. Ela apenas me olhou com um olhar triste, como se soubesse exatamente do que eu estava falando. "Eu sei, Margarete. Ele faz a mesma coisa comigo", ela disse, a voz baixa, quase como um sussurro. "Ele sempre fala que são ensinamentos bíblicos, que são coisas que uma jovem precisa aprender para ser uma mulher de Deus." Alice parecia tão triste quanto eu, mas de alguma forma eu me senti ainda mais perdida. Ele disse que eu não preciso me preocupar com isso. E mais, disse que se eu contasse a alguém, seria um pecado muito grave. Ninguém ia acreditar, e só iria atrapalhar o que Deus estava fazendo em nossas vidas. Eu fiquei em choque. Nunca imaginei que Alice, minha amiga, estivesse passando pela mesma coisa. Mas o que me deixou ainda mais desconcertada foi o jeito como ela falava. Ela parecia aceitar aquelas palavras do pastor como se fosse algo normal. "Não conta para ninguém, Margarete. Ele me disse a mesma coisa. A gente não pode falar sobre isso. Se contar, a gente vai estar indo contra Deus, contra a nossa fé. Ele só quer nos ensinar o caminho certo." Eu fiquei sem palavras. Como assim? Como era possível? Ele dizia essas coisas e nós, crianças, éramos forçadas a acreditar que aquilo era uma ensinação espiritual? E então eu me vi numa encruzilhada. Alice, minha amiga, que eu acreditava ser alguém com quem eu poderia compartilhar minha dor, estava aceitando aquilo também. Como eu poderia falar com alguém sobre isso agora? Eu não tinha mais forças para lutar sozinha. E pior, não sabia em quem confiar. No dia seguinte, Alice estava decidida a não ficar mais em silêncio. Ela foi até a mãe dela e contou tudo o que estava acontecendo, sem esconder nada. Falou sobre os toques do pastor Antônio, as conversas que ele tinha com ela e com outras meninas, e perguntou com lágrimas nos olhos: "Mãe, isso é realmente de Deus? O que ele faz, isso está certo?" A mãe de Alice, que sempre confiou cegamente no pastor Antônio,
não teve a reação que Alice esperava. Ela ficou visivelmente estressada e chocada com o que ouviu. Como você pode falar uma coisa dessas, Alice? Ela gritou, quase sem acreditar. O pastor Antônio é um homem de Deus. Ele jamais faria algo assim. Você está se confundindo, está inventando histórias. A mãe de Alice parecia não querer ouvir mais, e as palavras dela soaram como uma bofetada para Alice, que sentia seu coração apertado, como se estivesse sozinha no mundo, tentando apenas buscar a verdade. Mas Alice não desistiu. Ela sabia que aquilo não podia ser ignorado. Então, no dia seguinte, durante o culto, a mãe de Alice decidiu ir até a igreja e falar diretamente com o pastor Antônio. Ela estava determinada a esclarecer tudo e acreditar que sua filha estava errada. Quando chegou à igreja, procurou o pastor e o confrontou, perguntando diretamente: "O que está acontecendo com a minha filha? Alice me disse coisas que não posso acreditar. Você está tocando nas meninas? Está fazendo algo errado com elas?" O pastor Antônio, com aquele sorriso que ele sempre usava, respondeu calmamente, negando veementemente qualquer acusação. "Isso é coisa da cabeça da sua filha, senhora", ele disse, de forma quase calma demais. "Ela está se confundindo, provavelmente se deixando influenciar por outras pessoas. Não há nada de errado no que estou fazendo. Eu sou um homem de Deus, e tudo o que faço é para o bem delas, para ensiná-las ao caminho da verdade." Alice estava do lado, ouvindo tudo, e sentiu seu estômago se revirando. Ela queria gritar, queria dizer mais, mas sentia que ninguém estava ouvindo. O pastor continuava com suas palavras, convencendo a mãe dela de que tudo era invenção, algo que a mente das meninas não podia compreender. O que Alice não conseguiu esconder foi que ela não estava falando sozinha. "Eu não sou a única, mãe", ela disse, tentando manter a voz firme, mas sentindo a dor crescendo dentro de si. "Ele faz a mesma coisa com outras meninas. Ele faz isso com a Margarete também, minha amiga. Eu não sou a única." Mas mesmo assim, a mãe de Alice olhou para ela, com uma expressão de descrédito. "Alice, não invente histórias. Você está se confundindo. O pastor Antônio é um homem de Deus, e ele jamais faria o que você está dizendo. Ele é uma pessoa que todos nós respeitamos. Eu vou conversar com ele, e você verá que está errada." Aquelas palavras foram como um peso ainda maior no coração de Alice. Ela sentia que estava lutando sozinha, que ninguém a entendia. E no fundo, ela sabia que algo estava muito errado, mas se via diante de um muro de silêncio e negação que a fazia sentir que estava perdida. Os meses passaram, e eu comecei a crescer, mas ainda carregava aquele peso em meu coração. Eu não conseguia mais ver a igreja da mesma forma. Cada culto, cada encontro com o pastor Antônio me deixava mais desconfortável, mas eu continuava indo, com medo de desagradar minha mãe e com a sensação de que estava perdida, sem saber como escapar. Quando completei 15 anos, eu já estava diferente. O tempo passou, mas o que ele fez, o que ele me fez sentir, ainda estava vivo dentro de mim, mesmo que eu tentasse não pensar. Naquele dia, era um culto normal, como todos os outros. A igreja estava cheia, o pastor Antônio subiu ao altar como sempre, com seu sorriso, com aquele tom de voz que parecia tão seguro e tão convincente. Eu estava lá, sentada, tentando ignorar o mal-estar que sempre me acompanhava, mas não conseguia. De repente, no meio do culto, o pastor começou a se sentir mal. Ele estava lá, pregando, quando de repente parou, colocando a mão no peito. Ele olhou ao redor e uma expressão de desconforto tomou conta de seu rosto. Algumas pessoas na igreja se levantaram rapidamente, mas ele caiu de joelhos e uma grande confusão se instalou. O pânico tomou conta da igreja enquanto alguns tentavam ajudá-lo. Ele havia tido um infarto. Foi um choque para todos, uma coisa que ninguém esperava. Eu estava ali, olhando tudo acontecer, sem saber o que pensar. O pastor Antônio, aquele homem que sempre foi uma figura tão central na nossa vida, caiu diante de todos, como se fosse um ser humano comum. E ali, naquele momento, algo dentro de mim, que eu não queria admitir,
começou a se quebrar ainda mais. Ele foi levado às pressas para o hospital e o culto foi suspenso. As pessoas estavam em choque e os olhares eram de preocupação. Mas para mim, algo estranho aconteceu. Eu não sabia se deveria me sentir aliviada ou ainda mais perdida. Era como se naquele momento uma parte de mim fosse quebrada também. Algo dentro de mim sentia que talvez, de alguma forma, ele finalmente tivesse pago o preço por tudo o que fez. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de me sentir desconectada de tudo isso. Eu nunca tive coragem de confrontar o pastor Antônio sobre o que ele fez comigo. Parte de mim sempre sentiu que, talvez, eu não fosse forte o suficiente para enfrentá-lo. Ele sempre tinha um jeito tão seguro, tão convincente, e eu era só uma criança, uma menina que confiava no que os adultos diziam. Mesmo depois de tanto sofrimento, eu nunca soube como colocar tudo isso para fora. Mas a vida, de alguma forma, acabou dando a ele o fruto que ele semeou. Quando ele teve aquele infarto, eu sabia que, de certa forma, era o destino, uma consequência das suas próprias ações. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que sentia que ele não pagaria tudo o que fez de maneira justa. Quando completei 18 anos, a vida com minha mãe estava cada vez mais difícil. Eu ainda sentia a dor, o peso do trauma que carregava dentro de mim, e mesmo com minha mãe sabendo, mesmo com Alice contando a ela sobre tudo o que acontecia, ela ainda parecia não acreditar completamente em mim. Eu me via presa em uma casa, em um ambiente que não me compreendia, que não me aceitava de verdade. Minha mãe não podia ver o que eu sentia. Ela não conseguia perceber a angústia nos meus olhos, o medo nas minhas palavras. Para ela, tudo o que eu passava era um erro meu, um mal-entendido, algo que eu não deveria estar levando tão a sério. E por mais que ela soubesse que Alice e eu estávamos passando por isso juntas, isso nunca parecia ser o suficiente para mudar a opinião dela. Eu sentia que por mais que o tempo passasse, aquele peso nunca sairia de mim. Eu não conseguia mais viver ali. Eu não me sentia bem na casa onde cresci, onde todas aquelas memórias dolorosas estavam presentes a cada esquina. A casa que um dia foi um lugar de segurança se tornou uma prisão para mim, e eu sabia que precisava de um novo começo. Foi quando conversei com Alice. Eu sabia que ela também carregava o mesmo trauma, e nós duas já não aguentávamos mais viver com esse peso. Decidimos juntas que era hora de sair de casa, de tentar recomeçar a vida longe daquele lugar. Encontramos uma casa pequena, uma casa velha, mas era o que podíamos pagar naquele momento. Ela não era nada bonita, mas para nós representava a chance de viver livres, de tentar deixar para trás o que nos aprisionava. Quando nos mudamos, algo dentro de mim respirou um pouco mais aliviado. Mesmo que a dor ainda estivesse ali, como uma sombra, eu sentia que, ao menos, tinha tomado a decisão de seguir em frente, de tentar viver de outra forma. Eu sabia que o caminho não seria fácil, que os fantasmas do passado ainda estariam lá, mas ao menos eu estava tentando recomeçar. Tentando encontrar, aos poucos, um jeito de ser eu mesma de novo, sem o peso do passado me sufocando. Depois que me mudei para a casa com Alice, algo dentro de mim mudou, como se um peso imenso fosse tirado dos meus ombros. A casa era pequena e simples, mas para nós significava liberdade. Estávamos longe dos olhares desconfiados e das memórias dolorosas. A sensação de ter um espaço só nosso, onde podíamos respirar sem o medo de ser julgadas, foi o começo de um novo capítulo. Eu consegui um emprego em uma mercearia pequena do seu Roque, um homem simpático que sempre tinha um sorriso no rosto. O trabalho não era fácil, mas era honesto, e a cada dia que passava, eu sentia que estava começando a reconstruir minha vida. Eu passava os dias organizando as prateleiras, atendendo os clientes com um sorriso tímido, mas sincero. Ao lado de Alice, que arrumou um emprego como costureira, ajudando Dona Inês com suas costuras, eu senti que, finalmente, tínhamos algum controle sobre o nosso futuro. Foi nesse novo ambiente, com pessoas simples e acolhedoras, que Alice começou a se abrir mais.
Ela, com seu jeito tranquilo, contou para Dona Inês, sua chefe, o que havia acontecido com a gente. Dona Inês ficou em silêncio por um momento, ouvindo com muita atenção. Quando terminou de ouvir, ela ficou visivelmente emocionada e seus olhos brilharam de empatia. Eu não sabia que vocês duas estavam passando por tudo isso, Dona Inês disse, a voz tremendo levemente. Mas sei exatamente como é carregar esse tipo de dor. Muitas mulheres por aqui têm suas próprias histórias de sofrimento, e muitas delas conseguiram encontrar forças para seguir em frente. Dona Inês, com sua experiência de vida, nos contou sobre um grupo de apoio para mulheres que passaram por traumas semelhantes aos nossos. Ela já havia acompanhado outras mulheres em suas jornadas de cura e superação, e com muita gentileza indicou esse grupo como uma possibilidade de começarmos a lidar com o que havíamos vivido. Eu posso levar vocês até lá, ela disse com um olhar caloroso. Essas mulheres podem entender o que vocês passaram e talvez, juntas, vocês encontrem forças para se curar. Eu e Alice, que até então estávamos tão focadas em tentar seguir em frente por conta própria, olhamos uma para a outra e, por um momento, ficamos em silêncio. Algo dentro de mim dizia que talvez, finalmente, estivesse chegando a hora de lidar com tudo aquilo que tínhamos guardado. Não seria fácil, mas a ideia de encontrar apoio de mulheres que realmente compreendiam a dor e o trauma que vivemos parecia ser o passo certo. E assim, com o apoio de Dona Inês, decidimos ir até o grupo. Quando conhecemos aquelas mulheres, algo dentro de nós começou a se curar, aos poucos. Elas estavam ali, compartilhando suas histórias de dor, mas também de força. Cada relato, cada palavra de apoio, nos fez perceber que não estávamos mais sozinhas. O grupo foi, sem dúvida, um ponto de virada para ambas. À medida que começávamos a entender a magnitude do que havíamos vivido, também começávamos a perceber a nossa própria força, algo que nunca tínhamos visto antes. Com o tempo, Alice e eu fomos nos reconstruindo. Aos poucos, fomos deixando para trás a dor e o medo. E fomos encontrando em nós mesmas a coragem de seguir em frente. A ajuda das mulheres do grupo e o apoio de Dona Inês nos deram uma nova perspectiva de vida. Não era uma cura instantânea, mas era um começo. E naquele momento, entendi que, apesar de tudo o que havia passado, eu tinha o poder de escrever um novo capítulo para minha vida. Com o tempo, comecei a me acostumar com a rotina na mercearia. Era simples, mas me dava uma sensação de estabilidade que eu tanto precisava. Foi nesse ambiente que conheci Jorge, um cliente que passava quase todos os dias para comprar algo. No início, era apenas uma visita casual, como qualquer outra, mas logo percebi que ele parecia mais interessado em mim do que nas prateleiras da mercearia. Jorge era um homem de aparência simples, mas com um sorriso encantador e um jeito tranquilo. Ele sempre vinha, me cumprimentava com um sorriso caloroso e começava uma conversa que, com o tempo, foi ficando mais pessoal. Ele dizia que gostava da minha maneira de atender, da forma como eu tratava os clientes. No começo, achei que ele estava sendo apenas educado, mas logo percebi que havia algo mais ali. "Você trabalha muito bem aqui, Margarete", ele dizia, sorrindo de maneira descontraída. "Sempre me sinto tão bem-vindo. Você tem um jeito especial." Eu sorria, tentando ser simpática, mas sem perceber que, aos poucos, Jorge estava começando a me paquerar. Não demorou muito para ele começar a fazer elogios mais diretos. Eu estava pensando... "Que tal a gente sair um dia desses?" Jorge sugeriu, com um olhar mais intimista, enquanto pagava pelo que havia comprado. "Eu adoraria te conhecer melhor. Você tem um charme que não é fácil de encontrar por aí." Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Fiquei momentaneamente sem saber o que responder. Eu, que estava tão acostumada a lidar com a rotina, com o peso do meu passado e das dificuldades diárias, não esperava que alguém começasse a me olhar daquela maneira. Não sabia se estava pronta para algo assim. Ao mesmo tempo, a ideia de conhecer alguém fora da minha bolha, de me permitir ser vista de uma forma diferente, me deixou curiosa. "Bem, Jorge",
Eu não sou muito de sair, respondi, tentando disfarçar o nervosismo. Minha vida é bem simples, você sabe, mas talvez algum dia. Ele pareceu perceber a hesitação em minha voz e, ao invés de insistir, apenas sorriu. Eu entendo, Margarete. Não precisa se apressar. Quando você se sentir à vontade, me avise. Vou estar por aqui sempre que você precisar. Com o passar dos dias, ele continuou a vir à mercearia e nossas conversas se tornaram mais frequentes. Embora eu ainda tivesse receios, havia algo em Jorge que me fazia sentir confortável. Ele não parecia querer me apressar, e sua presença, ao contrário do que eu imaginava, me fazia bem. Aos poucos, fui me abrindo mais, percebendo que ele estava sendo genuíno. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida persistia em minha mente. Seria que eu estava pronta para deixar o passado para trás? Para permitir que alguém se aproximasse novamente, quando minha confiança havia sido quebrada antes? Jorge parecia diferente, mas eu não sabia se estava preparada para isso. Quando contei para Alice sobre Jorge, sua reação foi imediata. Ela estava sentada na cozinha, fazendo algumas costuras, quando comecei a falar sobre ele. Ao ouvir meu relato, ela parou o que estava fazendo e me olhou com um sorriso largo, algo que eu não via há tempos. Uau, Margarete! Finalmente alguém que realmente te enxerga, Alice disse, animada. Você tem que dar uma chance a ele, não pode deixar essa oportunidade passar. Às vezes, é melhor tentar esquecer o passado e se permitir viver um pouco, por você mesma. Jorge parece ser um cara legal, e ele pode ser uma forma de você começar a olhar para o futuro. Você merece ser feliz, amiga. Eu a olhei um pouco desconcertada. A verdade era que eu nunca havia pensado muito em abrir meu coração novamente. Tudo o que passei me fazia duvidar de qualquer tipo de aproximação mais íntima. No entanto, Alice tinha razão. Talvez fosse hora de tentar algo novo, de tentar olhar para a vida de uma maneira diferente. Eu não sei, Alice. Eu tenho medo de me machucar novamente, confessei, com a voz baixa. Eu não sei se estou pronta. Alice sorriu de maneira compreensiva e se levantou, indo até a mesa onde estava a caixa de costura. Eu entendo o medo, amiga, mas você não vai saber até tentar. Às vezes, a vida nos dá chances que a gente não pode deixar passar. E de qualquer forma, até tentar, você vai ver como se sente. Não precisa ser nada grande. Dê uma chance para o Jorge, mesmo que seja só para conversar, para sair e ter um momento para você. Vai ser bom, te garanto. Ela estava tão convencida disso, e seu apoio era tão forte que comecei a pensar no que ela dizia. Talvez fosse o momento de dar um passo à frente. Não significava esquecer tudo o que passei, mas talvez tentar abrir meu coração para algo novo. Você tem razão, Alice, disse finalmente, com mais confiança. Eu vou dar uma chance a ele. Quem sabe não é uma oportunidade para eu começar a deixar o passado para trás, pelo menos um pouco. Alice quase pulou de alegria ao ouvir minhas palavras. Isso mesmo, Margarete. Você merece ser feliz e se permitir ser vista de uma forma nova, sem os fantasmas do passado. Vamos ver o que acontece. E foi assim que decidi dar esse passo. Fui até Jorge e o convidei para sair em um pequeno café, um lugar tranquilo, onde pudéssemos conversar sem pressa. Eu não sabia o que esperar, mas senti que precisava tentar. Eu estava tentando me libertar de algo que havia me aprisionado por tanto tempo. A ideia de que eu não merecia ser feliz, de que o que passei me definiria para sempre. Aquele pequeno gesto de coragem foi para mim o primeiro passo para começar a curar as feridas do passado. Eu nunca imaginei que um simples passo, um pequeno gesto de coragem, poderia mudar tanto minha vida. Ficar com Jorge foi a melhor escolha que eu fiz. Ele me ensinou a olhar para a vida de uma maneira nova, a valorizar o presente e a deixar para trás o peso das coisas que me machucaram no passado. Durante todos esses anos ao lado dele, eu aprendi o verdadeiro significado do amor e do perdão. Jorge foi mais do que um parceiro para mim. Ele foi minha âncora, minha razão para acreditar de novo no bem das pessoas.
Ele nunca me pressionou, nunca quis me mudar. Ele me amou exatamente como eu era, com minhas cicatrizes e medos. E por sua causa, comecei a entender que o perdão era possível. O perdão que, até então, eu nunca pensei que seria capaz de dar, especialmente para minha mãe. Quando finalmente entendi que ela não acreditava em mim, quando falei pela primeira vez sobre o que o pastor Antônio tinha feito, aquilo me destruiu. Mas com o tempo, Jorge me ajudou a perceber que não era sobre ela me pedir desculpas ou entender o que havia acontecido. Era sobre eu encontrar paz dentro de mim. Jorge me fez entender que, às vezes, a culpa não está com quem nos rejeita, mas em como lidamos com a dor que nos é imposta. E foi ele que me mostrou que, ao perdoar minha mãe, não só eu poderia seguir em frente, mas também poderia dar a ela a chance de ser melhor, de se redimir. Então, aos poucos, comecei a visitá-la mais, a conversar com ela sem o peso de sentir que a dor do passado estava me sufocando. Eu não precisava esquecer, mas comecei a compreender. E isso me trouxe uma sensação de leveza que eu nunca pensei que alcançaria. Eu e Jorge ficamos juntos até eu completar 55 anos. Foram anos felizes, apesar dos desafios que a vida sempre nos impôs. Ele se tornou o meu maior apoio, o homem que me fez acreditar de novo em mim mesma e no amor. Fomos companheiros de vida, nos apoiando mutuamente, compartilhando as alegrias e as dificuldades. Eu sabia que, por causa dele, consegui superar muitos dos meus traumas. Eu nunca mais seria a mesma, e ele foi, sem dúvida, uma das maiores bênçãos da minha vida. Mas a vida, como sempre, tem suas reviravoltas, e nem tudo dura para sempre. Aos 55 anos, Jorge faleceu de uma maneira trágica e inesperada. Ele trabalhava em uma firma de reciclagem, um trabalho que ele sempre teve orgulho de fazer, mesmo sabendo dos riscos. Aquela manhã parecia ser como qualquer outra, mas um incêndio inesperado na fábrica mudou tudo. A empresa pegou fogo e Jorge foi uma das vítimas. Infelizmente, ele inalou uma grande quantidade de fumaça tóxica antes de conseguir escapar, e no final, não resistiu. Quando recebi a notícia, o chão se abriu debaixo de mim. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Como poderia ser possível? Depois de tantos anos juntos, eu me vi de volta àquela sensação de vazio, como quando a dor parecia nunca ter fim. Eu perdi o homem que me mostrou como viver de verdade, como acreditar na vida depois de tudo o que eu passei. A tristeza me consumiu por dias, talvez até semanas, mas com o tempo comecei a entender que, mesmo com a perda, o amor que ele me deu continuaria vivo dentro de mim. Ele me ensinou tanto sobre como lidar com a dor e a perda que eu sabia que precisava continuar vivendo. Não seria fácil, mas ele sempre me disse que a vida é feita de altos e baixos, e eu sabia que, para honrar tudo o que ele fez por mim, eu precisava seguir em frente, mesmo que fosse sem ele ao meu lado. Enquanto eu passava pelos altos e baixos da vida, Alice também teve seu próprio caminho. Ela sempre foi uma pessoa forte, e com o tempo encontrou o amor em Fernando, um fazendeiro local. Eles se conheceram alguns anos depois que eu e Jorge começamos a nos estabilizar, e logo Alice me contou que eles estavam se apaixonando. Fernando era um homem gentil, que tinha um coração tão grande quanto sua fazenda. Ele a tratava com um carinho que ela merecia, e ao vê-los juntos, não pude deixar de sentir uma felicidade genuína por minha amiga. Eles casaram-se em uma cerimônia simples, mas cheia de amor e significado. Foi um dia maravilhoso, e eu estava lá, ao lado de Alice, vendo-a florescer ao lado de Fernando. Graças a Deus, eles estão juntos até hoje. O relacionamento deles é uma verdadeira história de amor, construída sobre respeito, companheirismo e, claro, a amizade que ambos compartilham. Eles tiveram filhos e construíram uma vida plena, cercada de paz e felicidade no campo. Sempre que posso, eu vou visitá-los, às vezes sozinha, outras vezes com minha família, mas o importante é que nossa amizade nunca se quebrou. Alice sempre fez parte da minha vida, desde a infância,
E eu nunca pude imaginar que, apesar das turbulências que passei, ela continuaria sendo a pessoa que estaria ao meu lado, mesmo depois de tudo. A vida nos levou para caminhos diferentes, mas a nossa amizade sempre permaneceu sólida, uma âncora em meio a todos os ventos que me atingiram ao longo da jornada. Alice é mais que uma amiga, é uma irmã. E é por ela que, mesmo com as distâncias e os desafios, eu sempre voltei. O amor de Fernando e o carinho que ele sempre demonstrou por ela também me faz sentir grata. Eles são uma família maravilhosa e eu sei que, de alguma forma, o amor deles também foi um apoio fundamental para mim, especialmente nos momentos em que mais precisei. Eu visitava a fazenda deles com frequência. O campo, o som dos animais, a tranquilidade daquele lugar sempre me traziam uma paz que eu não encontrava em outro lugar. Lá, as lembranças de infância voltavam, e eu sabia que, por mais que a vida tenha sido difícil, ela também me proporcionou grandes amizades e momentos de alegria. E o que eu tinha vivido com Alice era uma dessas preciosidades. E eu sei que vocês devem estar se perguntando: e você, Margarete, teve filhos com Jorge? A resposta é não. Embora Jorge e eu tivéssemos desejado muito ter filhos, a vida não nos permitiu essa bênção. Tentamos por anos, mas infelizmente nunca conseguimos. Houve muitos momentos de esperança, mas também de frustração. Cada vez que o teste dava negativo, cada mês que passava sem o tão sonhado positivo, era um golpe silencioso, mas doloroso, no coração de ambos. Jorge sempre me dizia que o amor que tínhamos um pelo outro era o suficiente, que se não tivéssemos filhos biológicos, ainda assim éramos uma família. E por muito tempo eu tentei acreditar nisso com todo o meu ser. Eu sabia que ele estava certo, mas o vazio que sentia por dentro, especialmente quando via outras famílias com filhos, era algo que eu não conseguia ignorar. Nos primeiros anos de tentativas frustradas, ainda havia esperança. Conversávamos sobre as possibilidades, sobre o que podíamos fazer para aumentar nossas chances, mas, à medida que o tempo passava, aquela esperança foi diminuindo. Mesmo assim, nós continuávamos tentando, sem nunca desistir um do outro. A dor de não sermos pais foi um desafio, mas também nos uniu de maneiras que eu nunca imaginei. E com o tempo, eu percebi que, embora não tivéssemos filhos biológicos, nós já éramos uma família. A nossa família estava construída em amor, respeito e em tudo o que compartilhamos ao longo dos anos. As crianças da nossa vida não eram apenas aquelas que nasceram de outros, mas também os momentos que vivemos, as experiências que tivemos e as pequenas alegrias que se somaram ao nosso dia a dia. Hoje, com 65 anos, recentemente conheci um homem chamado Zé. Ele mora aqui na cidade e tem se mostrado muito interessado em mim. Sempre que nos encontramos, ele não perde a chance de fazer elogios, de dizer como eu ainda sou bonita para a minha idade e de me convidar para sair, para conversar, para dar uma chance a ele. Zé é um homem simpático, mas, confesso, eu fico dividida. Aos 65 anos, com tantas experiências e memórias vividas, não sei se estou pronta para abrir meu coração novamente. Já vivi um grande amor. Já tive uma vida cheia de momentos que me marcaram. E agora, a ideia de começar algo novo, de me envolver com alguém, me parece tão distante. Eu me pego refletindo. Será que ainda vale a pena tentar um relacionamento? Eu, com toda a minha bagagem, com os anos que passaram, tenho muito mais do que um simples namoro para oferecer. Eu não sei se estou disposta a abrir meu coração de novo. E, honestamente, a ideia de mudar tudo o que construí, de arriscar sentimentos, me deixa insegura. E é por isso que eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que acham? Devo ainda tentar um relacionamento, apesar de toda a minha história e dos anos que já passei? Ou é melhor seguir em frente, focar na paz que encontrei e deixar o amor para trás? Eu realmente quero saber o que vocês pensam. Deem suas opiniões nos comentários. O que vocês acham que eu deveria fazer? Será que o amor tem espaço para mim novamente, ou eu deveria seguir tranquila com o que a vida me deu? Por isso, estou aqui pedindo a opinião de vocês.
O que acham? Devo, com a minha idade, dar uma chance para Zé? Será que ainda vale a pena tentar um novo relacionamento ou é melhor seguir com a paz que eu encontrei? Vou analisar os comentários de vocês e se acharem que é uma boa ideia, quem sabe eu possa considerar dar uma chance para Zé. Eu realmente quero saber o que vocês pensam. Talvez com a ajuda de vocês eu consiga tomar a melhor decisão. E se você gostou da minha história e quer acompanhar mais sobre os meus pensamentos e experiências, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Fico muito feliz por ter compartilhado um pedaço da minha vida com vocês e mal posso esperar para ler as respostas nos comentários. Até a próxima.